A pergunta "estou enlouquecendo" ecoa em muitas mentes em momentos de intensa ansiedade, estresse ou diante de experiências que desafiam a compreensão habitual da realidade. Não é um grito por atenção, mas um reflexo genuíno do medo primordial de perder o controle sobre si mesmo, de ver a própria sanidade escorrer pelas mãos como areia fina. Este roteiro mergulha profundamente nesse temor universal, não para oferecer respostas prontas ou diagnósticos simplistas, mas para explorar a complexidade da percepção, a fragilidade da mente humana e a linha tênue que, por vezes, parece separar a lucidez da desordem. Nosso foco reside na experiência subjetiva desse desespero, na vivência pessoal daquele que se sente à beira de um abismo psicológico, onde as certezas se dissolvem e o familiar se torna estranho e ameaçador. A relevância dessa jornada reside na empatia que podemos desenvolver ao compreender que esse medo não é uma fraqueza, mas uma manifestação da nossa busca inerente por estabilidade e compreensão. Quantas vezes, diante de um evento inesperado, de um conflito interno avassalador ou de uma perda significativa, não nos encontramos questionando nossa própria capacidade de raciocínio, de julgamento, de simplesmente estar bem? São esses momentos que nos confrontam com a nossa vulnerabilidade, com a percepção de que as fundações sobre as quais construímos nossa identidade e nossa visão de mundo podem ser mais frágeis do que imaginávamos. O roteiro se propõe a ser um espelho dessas inquietações, um convite para olhar para dentro e reconhecer que esses sentimentos, por mais assustadores que sejam, fazem parte da experiência humana em sua totalidade e complexidade. O contexto que molda essa narrativa é o do indivíduo comum, inserido em seu cotidiano, de repente confrontado por um gatilho que desencadeia essa avalanche de dúvidas sobre sua própria sanidade. Não se trata de uma condição psiquiátrica pré-existente em grande parte, mas sim de uma reação a circunstâncias que sobrecarregam os mecanismos de enfrentamento. Pode ser a pressão constante do trabalho, a instabilidade das relações pessoais, a incerteza do futuro, ou até mesmo manifestações físicas de estresse e ansiedade que são interpretadas de maneira catastrófica. O problema central não é a loucura em si, mas o medo paralisante de que ela seja a causa de um estado mental que se sente cada vez mais incontrolável e incompreensível. O ângulo único deste roteiro reside precisamente na exploração dessa experiência íntima, focando nas nuances emocionais e cognitivas que acompanham essa crise interna, evitando generalizações e mergulhando na particularidade de cada pensamento, de cada sensação. Ao longo desta exploração, desvendaremos a maneira como a mente, em sua tentativa de proteger o indivíduo, pode paradoxalmente criar cenários de pânico e desespero. Abordaremos a forma como a interpretação de sensações físicas ou de pensamentos intrusivos pode escalar para um estado de angústia profunda, onde a própria realidade se torna questionável. A jornada nos levará a compreender que o medo de perder o controle é, paradoxalmente, um sinal de que ainda há uma parte de nós lutando para manter esse controle, uma parte que se preocupa com o que está acontecendo e busca desesperadamente por respostas. A proposta é iluminar essas sombras internas, não para erradicá-las, mas para compreendê-las, para dar um nome aos monstros que habitam os cantos mais escuros da nossa psique. Ao fazer isso, esperamos oferecer um senso de validação e pertencimento àqueles que já se sentiram perdidos nesse labirinto de incertezas. A fragilidade da mente não é uma condenação, mas uma parte intrínseca da nossa humanidade, e é nessa vulnerabilidade compartilhada que encontramos a força para continuar, para buscar entendimento e, talvez, para encontrar uma forma de navegar as tempestades internas com um pouco mais de serenidade e autocompaixão. Ao refletirmos sobre essa trajetória de introspecção, percebemos como os fios que tecemos começam a convergir, pintando um quadro mais nítido da complexidade da experiência humana diante do medo de perder o controle. As diversas facetas dessa apreensão, que antes podiam parecer isoladas ou fragmentadas, agora se revelam interconectadas, formando uma tapeçaria onde a vulnerabilidade e a resiliência se entrelaçam de maneira intrínseca. A forma como nossa percepção molda a realidade e como essa moldagem pode nos levar a questionar a própria solidez do que consideramos normal, ganha uma nova dimensão quando observamos a dança sutil entre os gatilhos externos e as reações internas mais profundas.
É como se estivéssemos navegando por águas turbulentas, onde cada onda de ansiedade ou pensamento intrusivo ameaça desestabilizar nossa embarcação psíquica. Contudo, ao examinar as correntes subjacentes e compreendermos a dinâmica dessas águas, começamos a discernir padrões, a antecipar as marés. Essa compreensão não elimina a tempestade, mas nos equipa com um mapa mais claro do oceano interior, permitindo-nos ajustar as velas e manter o rumo, mesmo em meio à incerteza. A jornada até aqui tem sido precisamente sobre decifrar esse mapa, sobre reconhecer que os sinais de alerta, embora assustadores, também contêm as chaves para um entendimento mais profundo de nós mesmos. Nesse ponto de convergência, torna-se evidente que a luta contra o medo de enlouquecer é, em muitos aspectos, uma luta pela manutenção da narrativa pessoal. É a tentativa de reescrever um roteiro que, por um momento, parece ter saído do nosso controle, transformando o caos em um enredo compreensível. A maneira como interpretamos nossos estados internos, as histórias que contamos a nós mesmos sobre nossas experiências mais desafiadoras, tudo isso contribui para a construção da nossa realidade percebida. A força motriz por trás dessa exploração tem sido justamente a necessidade de reconhecer a agência que possuímos, mesmo nas circunstâncias mais opressoras, para dar forma e significado às nossas vivências. A paisagem que se desenha agora, à medida que nos aproximamos de um desfecho, revela que a fragilidade e a força não são opostos irreconciliáveis, mas sim duas faces da mesma moeda da existência. Aquele questionamento inicial, tão carregado de pavor, abre caminho para uma apreciação mais profunda da complexidade que nos constitui. A capacidade de sentir e de se questionar sobre esses sentimentos é, em si, um testemunho da vitalidade inerente à psique humana, uma dança constante de adaptação e autoconhecimento. O caminho à frente, portanto, não se trata de erradicar a dúvida, mas de aprender a conviver com ela, a entendê-la como um convite à reflexão e ao crescimento.